22. Caos e instabilidade, a bruma era os dois. Sobre a terra havia um império. Dentro daquele império havia uma dúzia de reinos fragmentados. Dentro desses reinos ficavam cidades, vilas, vilarejos, fazendas. E acima de todos eles, dentro deles, ao redor deles, estava a bruma. A bruma. Era mais constante que o sol, pois não podia ser ocultada pelas nuvens. Era mais poderosa que as tempestades, pois sobrevivia a quaisquer fúrias climáticas. Sempre estava lá, mutável, mas eterna. O dia era um suspiro impaciente que aguardava a noite. No entanto, quando a noite chegou, Ven descobriu que as brumas não a acalmavam mais como antes. Nada mais parecia certo. Antes, a noite era seu refúgio. Agora ela se flagrava, olhando para trás, buscando silhuetas fantasmagóricas. Antes, Ellen era sua paz, mas estava mudando. Antes, ela conseguia proteger as coisas que amava, mas temia cada vez mais que as forças que se moviam contra Luthadel estivessem além de sua capacidade de impedi-las. Nada a apavorava mais que sua impotência. Durante a infância, achava normal que ela não pudesse mudar as coisas, mas Kelsier conseguia injetar orgulho nela. Se ela não pudesse proteger Ellen, para que serviria? Ainda há algumas coisas que posso fazer, ela pensou com vigor. Agachou-se em silêncio sobre uma saliência, as franjas de sua capa de bruma pendendo, agitando-se levemente com o vento. Logo abaixo dela, as tochas queimavam de forma irregular diante da fortaleza Venture, iluminando dois guardas de Ham. Estavam alertas dentro das brumas rodopiantes, mostrando uma diligência impressionante. Os guardas não conseguiam vê-la sentada bem acima deles, mal poderiam ver 5 metros dentro das brumas espessas. Não eram românticos. Além do grupo principal, Ellen tinha acesso a meia dúzia de brumosos, o que o tornava alomanticamente fraco se comparado à maioria dos outros novos reis do Império Final. Ven devia compensar a diferença. As tropas tremeluziram quando as portas se abriram e uma figura saiu do palácio. A voz de Ham ecoou baixa nas brumas quando ele cumprimentou os guardas. Um motivo, talvez o principal motivo, pelo qual os guardas eram tão diligentes, era Ham. Talvez fosse um pouco anarquista de coração, mas conseguia ser um líder muito bom se tivesse nas mãos uma equipe pequena. Apesar de seus guardas não serem os soldados mais educados e disciplinados que Ven já vira, eram extremamente leais. Ham conversou com os homens por um tempo. Em seguida, fez um aceno de despedida e caminhou para dentro das brumas. O pequeno pátio entre a fortaleza e a muralha continha alguns postos de guarda e patrulhas, e Ham visitava um por um. Caminhava corajosamente à noite, confiando nas luzes difusas das estrelas para ver em vez de cegar-se com uma tocha, um hábito dos ladrões. Ven sorriu, saltando silenciosamente no chão, e correu em seguida atrás de Ham. Ele continuou a caminhada sem saber de sua presença. Como era ter apenas um poder alomântico? Ven se perguntou. Ser capaz de ficar forte, mas ter ouvidos tão fracos quanto os de qualquer homem normal. Fazia apenas 2 anos, mas ela já confiava muito em suas capacidades. Rem avançou, Ven seguindo-o discretamente, até chegarem à cilada. Ven ficou tensa e queimou bronze. Oressor uivou de repente, saltando de uma pilha de caixas. O Kandra era uma silhueta escura na noite, seu latido incomodando até mesmo Ven. Rem girou, sussurrando um xingamento. E, instintivamente, ele avivou o peltre. Concentrada no bronze, Ven confirmou que os poços definitivamente vinham dele. Ham girou, procurando na noite, enquanto o Oressor chegava ao chão. Ven, no entanto, simplesmente sorriu. A alomancia de Ham significava que ele não era um impostor. Podia arriscar outro nome da lista. Tudo bem, Ham, Ven falou, caminhando até ele. Ham hesitou, baixando seu bastão de duelo. Ven? Ele perguntou, apertando os olhos na direção das brumas. Sou eu, ela falou. Desculpe, você assustou meu cão. Ele pode ficar inquieto à noite. Ham relaxou. Todos nós podemos, eu acho. Algo de novo nesta noite? Não que eu saiba, ela falou. Eu te informo. Ham meneou com a cabeça. Eu agradeço, senhora. Embora eu duvide que você precise de mim. Sou o capitão da guarda, mas você é quem faz todo o trabalho. Você é mais valioso que pensa, Ham, Ven falou. Ela não confia em você. Como Jastes e os outros o abandonaram, ele precisava de um amigo. Ham assentiu. Ven virou-se, olhando para dentro das brumas, onde Oressor estava sentado, à espera sobre os quadris. Parecia ficar cada vez mais confortável no corpo de cão, de guarda.
Agora que sabia que Ham não era um impostor, havia algo que precisava discutir com ele. Ham, ela falou, sua proteção a Ellen é mais valiosa do que pensa. Está falando sobre um impostor. Ham falou baixinho. El me pediu para investigar algumas horas por dia a equipe do palácio para ver quem poderia estar faltando. Uma tarefa complicada. Ela sentiu. Tem mais uma coisa. Ham, meu Action acabou. Ele ficou quieto nas brumas por um momento. Em seguida, ela o ouviu murmurar um impropério. Vou morrer da próxima vez que combater um nascido das brumas, ela disse. Não, a menos que ele tenha Action. Ham retrucou. Quais as chances de que alguém viu um nascido das brumas sem Action para lutar comigo? Ele hesitou. Ham, ela disse, preciso encontrar uma maneira de lutar com alguém que esteja queimando Action. Diga que conhece uma maneira. Ham ergueu os ombros na escuridão. Existem várias teorias, Ven. Certa vez, tive uma longa conversa com Brisa sobre isso, embora ele tenha passado a maior parte dela resmungando que sou um incômodo. Bem, Ven perguntou, o que posso fazer? Ele esfregou o queixo. A maioria das pessoas concorda que a melhor maneira de matar um nascido das brumas com Action é surpreendê-lo. Isso não ajuda se ele me atacar primeiro, Ven falou. Bem, Ham respondeu. Tirando a surpresa, não há muito o que fazer. Algumas pessoas acham que talvez você conseguiria ser capaz de matar um nascido das brumas usando Action, se pegá-lo numa situação inevitável. É como um jogo de fets. Às vezes, a única maneira de pegar uma peça é encurralá-la, para que, não importa o que ela faça, ela morra. Mas fazer isso com o nascido das brumas é muito difícil. A questão é que o Action faz com que o nascido das brumas veja o futuro. Então ele sabe quando o movimento o deixará sem saída, e assim ele pode evitar a situação. Dizem também que o mental aumenta as capacidades mentais de alguma forma. Aumenta. Quando queima o Action é como desviar antes mesmo que eu registre que um ataque está vindo. Ham assentiu. Então, o que mais? Ven quis saber. É isso, Ven. Ham respondeu. Brutamontes falam muito sobre esse assunto. Todos nós tememos lutar com o nascido das brumas. Essas são as duas opções, surpreendê-lo ou derrotá-lo. Sinto muito. Ven franziu o senho. Nenhuma opção seria boa para ela se caísse numa emboscada. Olha, preciso continuar a ronda. Prometo contar sobre quaisquer cadáveres que eu produzir. Ham deu uma risada. Que tal tentar evitar entrar em situações nas quais tenha de produzi-los, hein? Só Deus sabe o que seria desse reino se perdêssemos você. Vena sentiu, embora não tivesse certeza o quanto Ham conseguia ver dela na escuridão. Acenou para Oressor, seguindo na direção da muralha da fortaleza, deixando Ham no caminho de paralelepípedos. Senhora, Oressor disse, quando chegaram ao topo da muralha, posso saber qual o objetivo de surpreender o mestre Hammond daquele jeito? Gosta tanto assim de assustar seus amigos? Era um teste, Ven respondeu, parando além de uma lacuna do Merlão, olhando sobre a cidade. Um teste, senhora, para ver se ele usaria a alomancia. Dessa forma, saberia que ele não era um impostor. Ah, Candra disse. Inteligente, senhora. Ven sorriu. Obrigada, ela respondeu. Uma patrulha de guardas movia-se na direção deles. Sem querer ter de conversar com eles, Ven meneou a cabeça para o posto de guarda, no topo da muralha. Saltou empurrando uma moeda e aterrissou no topo do posto. Oressor partiu atrás dela, usando sua estranha musculatura candra para saltar 3 metros. Ven sentou-se de pernas cruzadas para pensar, e Oressor caminhou para a lateral do telhado e deitou-se com as patas penduradas na beirada. Quando se sentaram, Ven refletiu. Oressor me disse que um Kandra não ganha poderes alomânticos se engole um alomântico. Mas um Kandra pode ser um alomântico? Nunca terminamos essa conversa. Isso me dirá se uma pessoa não é um Kandra, não é? Vin perguntou, virando-se para Oressor. Seu povo não tem poderes alomânticos, certo? Oressor não respondeu. Oressor? Vin disse. Não sou obrigado a responder essa pergunta, senhora. Sim, Ven pensou com um suspiro. O contrato. Como poderia capturar esse outro Kandra se Oressor não responde a minhas perguntas? Ela se recostou em frustração, fitando as brumas infinitas, usando a capa de bruma como almofada. Seu plano funcionará, senhora, Oressor disse, baixinho. Ven parou, virando a cabeça para olhar para ele. Ele estava deitado com a cabeça nas patas dianteiras, encarando a cidade. Se a senhora sentir a alomancia vindo de alguém, esse alguém não é um Kandra. Ven sentiu uma relutância nas palavras dele, e ele não olhou para ela. Era como se falasse de uma vontade, entregando informações que ele preferiria guardar para si. Tão misterioso, Ven pensou.
Obrigada, ela falou. Oressur ergueu seus ombros caninos. Sei que você preferiria não ter de lidar comigo, ela disse. Nós dois preferiríamos manter distância um do outro, mas precisamos fazer as coisas funcionarem dessa maneira. Oressur assentiu novamente. Em seguida, virou levemente a cabeça e olhou para ela. Por que é que a senhora me odeia? Não odeio você, Vin respondeu. Oressur ergueu uma sobrancelha canina. Havia sabedoria naqueles olhos, uma compreensão que Vin ficou surpreso em ver. Nunca vira essas coisas nele antes. Vin interrompeu-se, desviando o olhar. Eu apenas não superei o fato de você ter comido o corpo de Kelsier. Não é isso, Oressur disse, voltando a olhar a cidade. A senhora é esperta demais para se incomodar com isso. Vin franziu o senho, indignada. Mas o Kandra não estava olhando para ela. Ela se virou, voltando a encarar as brumas. Por que ele trouxe isso à tona? Ela pensou. Estávamos começando a nos dar bem. Ela queria esquecer aquilo. Quer mesmo saber? Ela pensou. Ótimo. É porque você sabia. Ela sussurrou. Perdão, senhora. Você sabia, Ven falou, ainda olhando para dentro das brumas. Você era o único do grupo que sabia que Kelsier morreria. Ele lhe disse que se sacrificaria e pediu para você assumir seus ossos. Ah, Oressur disse, em voz baixa. Vin virou os olhos acusadores para a criatura. Por que você não disse nada? Sabia que sentíamos por Kelsier. Nem mesmo considerou nos contar que aquele idiota planejava se matar? Não passou pela sua cabeça que poderíamos impedi-lo, que poderíamos encontrar outra maneira? A senhora está sendo muito dura. Bem, você quis saber, Vin falou. Foi pior depois da morte dele, quando você veio a ser meu servo por ordem dele. Você nunca falou sobre o que tinha feito. O contrato, senhora, Forrester disse. Talvez a senhora não deseje ouvir isso, mas eu fui obrigado. Kelsier não queria que vocês soubessem do plano, então eu não poderia contar. Odeie-me se quiser, mas não me arrependo dos meus atos. Eu não odeio você. Eu superei isso. Mas honestamente, você não quebraria o contrato nem mesmo pelo bem dele? Você serviu Kelsier por 2 anos. Não doía saber que ele iria morrer? Por que eu deveria me importar se um mestre ou outro morrer? Oressur falou. Sempre haverá outro para tomar o seu lugar. Kelsier não era esse tipo de mestre, Vin falou. Não era? Não. Peço desculpas, senhora, Oressur falou. Então, acreditarei no que ordenar. Vin abriu a boca para responder, em seguida, fechou-a. Se ele estivesse determinado a continuar pensando como um idiota, era direito dele fazê-lo. Podia continuar a se ressentir dos mestres, Bem, bem como ela se ressentia dele, por manter sua palavra, por seguir seu contrato. Desde que eu o conheço, não fiz nada além de tratá-lo mal. Finn pensou. Primeiro, quando era Renault, reagia contra sua postura snob, mas aquela postura não era dele. Era parte do papel que ele precisava representar. Em seguida, como Oressur, o evitei. Cheguei a odiá-lo por deixar Kelsier morrer. Agora eu forcei a assumir o corpo de um animal. E em 2 anos de convivência, as únicas vezes em que perguntei sobre seu passado, fiz isso para reunir informações sobre seu povo para que pudesse encontrar o impostor. Vendo observou as brumas. De todas as pessoas no grupo, apenas Oressur continuava sendo o intruso. Não era convidado para suas reuniões. Não herdara uma posição no governo. Ajudava tanto quanto os outros, desempenhando um papel fundamental, o de espírito de Kelsier, que voltara do túmulo para incitar os escassos à rebelião final. Ainda assim, enquanto o resto deles tinha títulos, amizades e obrigações, a única coisa que Oressur ganhou com a queda do Império Final foi outra mestra. Uma que o odiava. Não é à toa que reage dessa forma, Vin pensou. As últimas palavras de Kelsier para ela voltaram à sua mente. Você precisa aprender muito sobre a amizade, Vin. Kel e os outros a convidaram a ingressar na equipe. Trataram-na com dignidade e amizade, mesmo quando não merecera. Oressur, ela disse, como era sua vida antes de ser recrutada por Kelsier? Não vejo o que isso tem a ver com a busca ao impostor, senhora. Oressur respondeu. Não tem nada a ver com isso, Vin retrucou. Só pensei que talvez devesse conhecê-lo melhor. Aceite minhas desculpas, senhora, mas não quero que a senhora me conheça. Vin suspirou. Tanto esforço para nada. Mas, bem, Kelsier e os outros não lhe viraram as costas quando ela fora ríspida com eles. Havia um tom familiar nas palavras de Oressur. Algo nelas que Vin reconhecia. Anonimato, Vin disse, baixinho. Senhora?
Anonimato, esconder-se até mesmo quando está com outras pessoas, ser quieto, reservado, forçar-se a ficar apartado, ao menos emocionalmente. É uma forma de vida, uma proteção. Oresur não respondeu. Você serve seus mestres, Ven falou, homens duros que temem sua competência. A única maneira de fazer com que eles não te odeiem é garantir que não prestem atenção em você. Então, projeta uma imagem de ser pequeno e fraco, não de uma ameaça, mas, às vezes, você fala a palavra errada ou deixa sua rebeldia aflorar. Ela se virou para ele. Ele a observava. Sim, ele disse, por fim, virando-se para olhar novamente a cidade. Eles te odeiam, Vin falou, em voz baixa. Te odeiam por seus poderes. Porque não podem fazer você quebrar sua palavra ou porque se preocupam que você seja forte demais para controlar. Eles ficam com medo de você, Oresur disse. Ficam cada vez mais paranoicos, aterrorizados, mesmo quando estão te usando, que você tome o lugar deles. Apesar do contrato, apesar de saber que nenhum Kandra quebraria seu voto sagrado, eles temem você. E homens odeiam o que temem. E então, Ben falou, eles encontram desculpas para bater em você, às vezes até seus esforços para permanecer ileso parecem provocá-los. Eles odeiam sua habilidade, odeiam o fato de que não tem mais motivos para bater em você, então batem. Oresur voltou-se para ela. Como a senhora sabe dessas coisas? Ele questionou. Vendeu de ombros. Não são apenas os Kandra que são tratados assim, Oresur. É a mesma maneira que os líderes de gangue tratam uma garotinha. Uma anomalia no submundo criminoso cheio de homens. Uma criança que tinha a estranha capacidade de fazer as coisas acontecerem, influenciar pessoas, ouvir o que não deveriam, mover-se mais rápido e silenciosamente que os outros. Uma ferramenta, porém, uma ameaça ao mesmo tempo. Eu não entendi, senhora. Ben franziu o senho. Como ele poderia não saber sobre meu passado? Ele sabia que eu era uma criança de rua. Entretanto, ele sabia? Pela primeira vez, Ven percebeu como Oresur deve tê-la visto 2 anos antes, quando ela o encontrou pela primeira vez. Ele chegara na área após seu recrutamento, provavelmente supôs que ela fazia parte da equipe de Kelsier havia anos, como os outros. Kelsier me recrutou alguns dias antes de eu conhecer você. Vin contou. Bem, na verdade, não foi bem um recrutamento, mas um resgate. Passei minha infância participando de uma outra gangue de ladrões, sempre trabalhando para os homens menos respeitáveis e mais perigosos, pois esses eram os únicos que aceitariam dois temporários como meu irmão e eu. Os líderes de gangue espertos percebiam que eu era uma boa ferramenta. Não tenho certeza de que eles me percebiam como uma alomântica. Alguns provavelmente sim. Outros apenas pensavam que eu era sortuda. De qualquer forma, eles precisavam de mim, e aquilo fazia com que me odiassem. Então, batiam na senhora? Vin concordou com a cabeça. Especialmente o último. Foi quando eu comecei de fato a entender como usar a lomancia. Embora não soubesse o que era, mas Cameron sabia, e ele me odiou mesmo enquanto me usava. Acho que tinha medo de que eu entendesse como usar meus poderes de forma plena, e tinha medo que eu o matasse quando esse dia chegasse. Ven virou a cabeça para olhando para Oresur. Que eu o matasse e tomasse seu lugar como líder da gangue. Oresur ficou sentado em silêncio, sobre os quadris agora, observando-a. Os Kandras não são os únicos que os seres humanos tratam mal, Ben falou, em voz baixa. Somos muito bons em abusar dos nossos semelhantes também. Oresur bufou. Com a senhora, ao menos, eles precisavam se refrear por medo de matá-la. Já foi espancada por um mestre ciente de que não importa o quanto ele bata forte, você não morrerá? Tudo o que ele precisa fazer é arranjar um novo conjunto de ossos, e você estará pronto para servi-lo novamente no dia seguinte. Somos os servos ideais. Você pode nos bater até a morte pela manhã, e serviremos o jantar para você à noite. Todo o sadismo sem custo algum. Vin fechou os olhos. Entendo. Eu não era Kandra, mas tinha Peltre. Acho que Cameron sabia que podia me bater mais forte do que deveria. Por que não fugia? Oresur perguntou. Não havia um contrato que obrigasse a senhora. Eu não sei, Vin falou. As pessoas são estranhas, Oresur, e a lealdade muitas vezes é deturpada. Fiquei com Cameron porque ele era conhecido. E eu temia ir embora mais do que ficar. Aquela gangue era tudo o que eu tinha. Meu irmão tinha ido embora. E fiquei aterrorizada com a possibilidade de ficar sozinha. Parece algo estranho agora quando lembro. Às vezes, uma situação ruim é melhor que a alternativa. A senhora fez o que precisava para sobreviver. Talvez, Vin falou. Mas
Há um caminho melhor, Oresur. Eu não conheci esse caminho até Kelsier me encontrar, mas a vida não precisava ser assim. Não é preciso passar anos desconfiando, ficando à sombra e mantendo-se à parte de tudo. Talvez, se eu fosse humano, sou um Kandra. Ainda assim, pode confiar, Vin falou. Não preciso odiar seus mestres. Eu não odeio todos, senhora. Mas não confia neles. Não é nada pessoal, senhora. É assim, Vin retrucou. Não confia em nós porque tem medo de que o machuquemos. Entendo isso. Passei meses com Kelsier, imaginando quando eu seria ferida novamente. Ele hesitou. Mas, professor, ninguém nos traiu. Kelsier estava certo. Parece incrível para mim, mesmo agora. Mas os homens nesse grupo, Ham, Doxon, Brisa, eles são pessoas boas. E mesmo se um deles me traísse, eu ainda preferiria ter confiado neles. Posso dormir à noite, professor. Posso sentir paz. Posso rir. A vida é diferente. Melhor. Você é humana, o professor disse, com teimosia. Pode ter amigos, porque eles não têm a preocupação de que um dia você os comerá, ou alguma outra bobagem dessas. Eu não penso isso sobre você, não? Senhora, acabou de admitir que se ressente de mim porque engoli Kelsier. Além disso, odeio o fato de que cumpri meu contrato. A senhora ao menos foi honesta. Seres humanos nos acham perturbadores. Odeiam que comamos sua espécie, mesmo que apenas pegamos os corpos que já estão mortos. Seu povo acha inquietante que possamos assumir sua forma. Não me diga que já não ouviu lendas sobre meu povo, espíritos das brumas, assim nos chamam, criaturas que roubam a forma dos homens que entram nas brumas. Acha que um monstro como esse, uma lenda usada para assustar crianças, encontrará aceitação na sua sociedade? Ben franziu o senho. Por isso existe o contrato, senhora, o senhor disse. A voz abafada e ríspida enquanto falava com os lábios caninos. A senhora não imagina por que simplesmente não fugimos de vocês? Nos misturamos na sua sociedade e nos tornamos invisíveis? Tentamos. Há muito tempo, quando o Império Final começou, seu povo nos encontrou e começou a nos destruir. Usavam os nascidos das brumas para nos caçar, pois havia muito mais alomânticos naqueles dias. Seu povo nos odiava, pois temia que iríamos substituí-lo. Fomos destruídos quase por completo, e então criamos o contrato. Mas que diferença isso faz? Vin perguntou. Vocês continuam fazendo as mesmas coisas, não é? Sim, mas agora as fazemos sob o comando de vocês. O senhor respondeu. Homens gostam de poder e amam controlar algo poderoso. Nosso povo se ofereceu para servir, e assim criamos um contrato vinculante, um que todo Kandra jurou manter. Não mataremos homens, tornaremos ossos apenas quando ordenado. Serviremos nossos mestres com obediência absoluta. Começamos a seguir essas regras, e os homens pararam de nos matar. Ainda nos odiavam e nos temiam, mas também sabiam que poderiam nos controlar. Viramos suas ferramentas desde que permaneçamos subservientes, senhora. Sobreviveremos. E é por isso que obedeço. Romper com o contrato seria trair meu povo. Não podemos combatê-los, não enquanto vocês tiverem os nascidos das brumas. Então, precisamos servi-los. Nascidos da bruma. Por que os nascidos da bruma são tão importantes? Ela insinuou que eles conseguiam encontrar os Kandras. Ela manteve esse bocado para si. Sentiu que, se insistisse, ele se fecharia novamente. Então, em vez disso, ela se sentou e fitou os olhos de Oresur na escuridão. Se quiser, eu liberto você do seu contrato. E o que mudaria? Oresur perguntou. Eu apenas assumiria outro contrato. Pelas nossas leis, precisarei esperar outra década antes de cumprir o período de liberdade. E só por 2 anos, tempo em que não poderei sair da terra dos Kandras. De outra forma, arriscarei me expor. Então, ao menos, aceite minhas desculpas. Ela pediu. Foi ríspida. Fui estúpida em me ressentir de você por cumprir seu contrato. Oresur fez uma pausa. Isso não consertaria as coisas, senhora. Ainda preciso usar este maldito corpo de cachorro. Não tenho personalidade ou ossos para imitar. Achei que apreciaria a oportunidade de simplesmente ser você mesmo. Eu me sinto nu, Oresur confessou. Ficou sentado por um momento, em seguida abaixou a cabeça. Mas tenho que admitir que há vantagens nesses ossos. Não havia percebido quanto eles me deixariam discreto. Vena sentiu. Houve períodos na minha vida em que eu teria dado qualquer coisa para poder assumir a forma de um cão e viver a vida sendo ignorada. Não mais? Vena sacudiu a cabeça. Não. Bem,
Não o tempo todo. Costumava pensar que todo mundo era como você diz, odioso, nocivo, mas existem pessoas boas no mundo, Hollister. Queria poder provar isso para você. A senhora está falando do seu rei, Hollister disse, lançando um olhar para a fortaleza. Sim, Vin disse. E de outros? A senhora? Vin negou com a cabeça. Não. Eu não. Não sou nem boa, nem má. Estou aqui apenas para matar. Hollister observou por um momento. Em seguida, deitou-se novamente. Mesmo assim, ele falou, a senhora não é minha pior mestra. Talvez isso seja um elogio entre nosso povo. Vin sorriu, mas as palavras dela a deixaram um pouco assombrada. Apenas para matar. Ela olhou para a luz dos exércitos fora da cidade. Uma parte dela, a parte que fora treinada por Ren, a parte que às vezes utilizava sua voz no fundo da sua mente, sussurrava que havia outra maneira de combater esses exércitos. Em vez de confiar em política e negociações, o grupo poderia usar Ven, enviá-la numa visita secreta no meio da noite que exterminaria reis e generais dos exércitos. Mas ela sabia que ela não aprovaria tal coisa. Ele contestava o uso do medo para motivar, mesmo contra um inimigo. Ele insistiria que, se ela matasse Strath ou Seth, eles simplesmente seriam substituídos por outros homens, talvez mais hostis perante a cidade. Ainda assim, parecia uma resposta brutal, lógica. Uma parte de Ven ansiava por fazer aquilo, pois ao menos estaria fazendo algo em vez de esperar e conversar. Ela não era uma pessoa feita para sofrer um cerco. Não, ela pensou, esse não é meu jeito. Não preciso ser como Kelsier, duro, inflexível. Posso ser melhor confiando no jeito de Ellen. Ela deixou de lado a parte de si que queria assassinar Strath e Seth e voltou sua atenção para outras coisas. Concentrou-se no bronze, buscando sinais de alomancia. Embora gostasse de saltar por aí e patrulhar a área, a verdade era que tinha a mesma eficácia permanecendo em um lugar. Assassinos provavelmente sondariam os portões principais, pois era onde as patrulhas começavam e a maior concentração de soldados esperava. Ainda assim, ela sentiu sua mente devagar. Havia força se movendo no mundo. E Ven não tinha certeza se queria fazer parte delas. Qual é o meu lugar? Ela se perguntou. Nunca sentira que descobriria. Não no passado, quando se fez passar por Valette Renault, nem agora, quando agia como guarda-costas do homem que amava. Nada se encaixava bem. Fechou os olhos, queimando estanho e bronze, sentindo o toque da bruma trazida pelo vento na pele, e, estranhamente, sentiu algo mais, algo muito leve. À distância conseguia sentir pulsações alomânticas. Eram tão abafadas que quase as perdeu. Era como os pulsos liberados pelo espírito das brumas. Conseguia ouvi-lo também, muito mais próximo, sobre um prédio da cidade. Estava se acostumando com sua presença, mesmo não tendo muita escolha. Ainda assim, desde que ele apenas observasse. Ele tentou matar um dos companheiros do herói. Ela pensou. Aquilo o esfaqueou, de alguma forma, ou assim o diário registrava. Mas o que era aquela pulsação distante? Era suave e mesmo assim poderosa, como um tambor longínquo. Ela apertou os olhos, concentrando-se. Senhora? Orestor disse, de repente, interessado. Vin abriu os olhos de uma vez. Que? Não ouviu isso? Vin sentou-se. Oh, então ela reconheceu. Passos fora da muralha, a uma distância curta. Ela se inclinou mais perto, notando uma figura escura caminhando pela via na direção da fortaleza. Estava tão concentrada no bronze que desligara completamente os sons reais. Bom trabalho, ela disse, aproximando-se da beirada do telhado do posto de guarda. Apenas então percebeu algo importante. Orissur havia tomado a iniciativa. Ele a alertara do perigo sem ter recebido ordens específicas para ouvir. Era um pequeno passo, mas parecia importante. O que acha? Ela perguntou, em voz baixa, observando a figura se aproximar. Não carregava tocha e parecia confortável nas brumas. Alomântico? Horatio perguntou, agachando-se ao lado dela. Vin negou com a cabeça. Não tem pulso alomântico. Então, se for um, é nascido das brumas. Horatio falou. Ainda não sabia que ela conseguia perfurar as nuvens de cobre. É alto demais para ser seu amigo Zane. Cuidado, senhora. Vina assentiu, lançou uma moeda, em seguida lançou-se para dentro das brumas. Horistor saltou atrás dela pelo posto de guarda, em seguida saltou da muralha e caiu uns 6 metros no chão.
Com certeza, ele gosta de testar os limites daqueles ossos. Ela pensou. Claro, se uma queda não podia matá-lo, então talvez ela pudesse entender sua coragem. Ela se guiou, puxando os pregos de um telhado de madeira, aterrissando a uma curta distância da figura obscura. Puxou as adagas e preparou os metais, garantindo que estava com duralumínio. Em seguida, moveu-se em silêncio pela rua. Surpresa, ela pensou. A sugestão de Ham a deixara nervosa. Não conseguia sempre depender da surpresa. Seguiu o homem examinando-o. Era alto, muito alto, e de túnica, de fato, aquela túnica. Vendo parou por um instante. Seized? Ela perguntou, assustada. O teisano virou-se, o rosto agora visível para seus olhos aguçados com estranho. Ele sorriu. Ah, Lady Ven, ele falou com sua voz familiar, sábia. Estava já me perguntando quanto tempo levaria até me encontrar. Você está... Foi interrompido quando Ven o agarrou num abraço entusiasmado. Não pensei que você fosse voltar tão rápido. Não tinha planos de voltar, Lady Ven, Caesar falou. Mas os acontecimentos são de uma natureza tal que não pude evitar este lugar, creio eu. Venha, precisamos falar com Sua Majestade. Tenho notícias de caráter bastante desconcertante. Ven soltou-o, olhando para seu rosto gentil, notando cansaço nos seus olhos, exaustão. As túnicas estavam sujas e cheiravam a cinza e suor. Caesar, em geral, era muito meticuloso, mesmo quando viajava. O que foi? Ela perguntou. Problemas, Lady Ven. Ele disse, em voz baixa. Problemas e atribulações. Os 10 anos rejeitaram-no, mas ele veio a liderá-los.